E aí galera, beleza? Tô só ajustando aqui, fazendo os ajustes aí no nosso som, tudinho direitinho, para funcionar e a gente começar a nossa aula de hoje, né? Estamos aí na aula 7 e hoje iremos iniciar uma parte nova da geometria, né? Vamos dar continuidade aí ao nosso curso de geometria. Aproveita aí enquanto eu faço esses ajustes, se inscreve no canal, né? Curte, dá o like aí nesse vídeo da gente, comenta, teu feedback é bastante importante para mim, tá bom? Então ajuda aí nosso canal aí a crescer, beleza? Então vai lá, só fazendo alguns ajustes aí a gente começar aí rapidinho, tá bom? Acredito que tá tudo funcionando normalzinho, tudo direitinho, ok? Só vim aqui rápido ajustar. Opa, foi mal, apareceu o som aí, tinha esquecido o celular, ele silencioso. O telefone fica aqui sempre aberto para caso você tiver alguma dúvida pelo WhatsApp, tiver alguma dúvida aí quanto às questões, você vai mandando durante a aula aí, enquanto a aula está rolando, você pode ir conversando comigo pelo WhatsApp ou pelo chat desse vídeo, ok? Aqui, ó. No outro vídeo eu apareci para vocês um pouquinho, né? Aparecer aqui mais uma vez, galera. Então, ó, pessoal, para quem está chegando agora, seja bem-vindo, né? A gente vai iniciar hoje um assunto, não vou dizer assim, conteúdo novo, né? Porque a cada aula é uma aula nova, mas a gente vai dar continuidade à nossa sequência de aulas de geometria. Vimos toda a geometria plana, na aula anterior a gente revisou a geometria plana, fez uma revisão completa, respondendo algumas questões enviadas por vocês, né? Meus alunos e seguidores aí do nosso canal, ok? E aí, a gente hoje, dando sequência, a gente vai iniciar o conteúdo de geometria espacial. Então vamos iniciar aí a nossa geometria espacial. Como vocês sabem, eu não gosto de aparecer muito aí nas aulas, né? Então uma hora ou outra eu vou aparecer lá no cantinho para vocês, né? Mas sempre vou passar aí oculto aí, sou meio tímido quanto a isso, estou perdendo ainda a timidez das câmeras, né? Mas estamos juntos nessa, o que importa é o conhecimento, é o que é repassado para vocês. A aula de hoje é uma aula bem tranquila, bem prática, né? A gente vai responder aí, várias questões, né? E vocês vão gostar. Deixa eu colocar aqui o slide aí para a gente ver e a gente trabalhar aí direitinho, tá bom? Vamos lá. Trabalhar. Isso aí é o nosso processo aqui. Trabalhar aí direitinho, tá bom? Ver aí. Ó, pessoal, acho que todo mundo já está vendo aí, está vendo na tela aí. Então vamos ver o assunto de poliedros, tá bom? O assunto de poliedros é o primeiro conteúdo aí da nossa geometria espacial. Vai ser bom porque vocês vão entender bem um pouquinho aí sobre esse mundo tridimensional. Para mim é uma das geometrias mais lindas, né? Das três geometrias que eu trabalho no ensino médio, que é a geometria analítica, a espacial e a plana, né? A espacial é a que mais me encanta, né, por suas diversidades de exemplos que existem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Mais uma vez aí, só para recordar e a gente começar a nossa aula, não esqueça, ó, de sempre enviar suas dúvidas aqui para o meu zap, tá bom? Esse zap é um zap comercial e funciona em horário comercial, ok? Das 8 da manhã às 22 horas. Quando você ver lá, você vai ver os horários específicos disponíveis, que eu fico sempre disponível aí para os alunos, ok? Outro detalhe também é que você pode entrar no meu site aí e ver novidades sobre a matemática. Lá no site também tem um link do nosso blog, que eu sempre venho postando notícias, sempre estou aparecendo aí, colocando para vocês algumas notícias a mais, né? Então sempre eu coloco algumas novidades, tá bom? Vamos lá, vamos trabalhar aí, vamos ao conteúdo, ok? Então, ó, conteúdo para a gente diz o seguinte aí. De forma simplificada, podemos dizer que poliedros são sólidos geométricos limitados por faces que são polígonos planos, né? O que isso quer dizer? Na verdade, o que é que acontece, né? Os poliedros, ele tem sua forma geométrica tridimensional, passa a ter 3 dimensões, só que para esse poliedro ele ser formado, né, ele ser limitado, ter a sua construção em si, então foi necessário figuras planas, que a gente chama de face, tá bom? Vamos estudar os elementos desses poliedros aí para a gente ver
como funciona. Inclusive essa imagem ao lado que eu coloquei aqui, ó, as pirâmides são exemplos de poliedros. A gente vai ver aí mais na frente alguns poliedros que existem no nosso cotidiano. Okay? Então a definição prática de forma simples, aí são sólidos, deixa eu marcar aqui para vocês aqui, são sólidos, é a definição simples, prática, vocês vão encontrar no livro aí várias definições, então fiz um breve resumo aí, definindo o poliedro dessa forma, são sólidos geométricos limitados por faces que são polígonos planos, beleza? Então por faces que são polígonos planos, essa seria a definição simples de poliedros, ok? Vamos ver aí alguns exemplos de poliedro. Como vocês estão observando aí na tela, vocês podem ver que o que acontece aí? A gente está vendo diversos tipos de poliedro e todos eles têm figuras, que eu destaquei aqui, ó. Deixa eu botar aqui minha cozinha vermelha. Todas elas têm figuras planas, limitando essas figuras. Aqui é um triângulo, aqui é outro triângulo, um retângulo, aqui um 2, 4, 6, um hexágono, né? Aqui um polígono irregular, né? Ou seja, um polígono não convexo aqui, tá bom? Aqui um outro retângulo, né? E por aí vai. Então são diversas figuras que limitam os poliedros. Então como vocês estão vendo aí nesses exemplos de poliedro aí, a gente consegue, vamos dizer, na verdade, comprovar a definição anterior que a gente trabalhou aí, que a gente viu, né? Vamos ver agora aí como a gente poderia separar esse sólido geométrico. Nesse momento, eu peço a você que você pause o vídeo. Eu sei que está no comecinho, você vai dizer, eita, professor, já começou a pausar, não vai ter problema não. Você pausa o vídeo nesse momento e você anota no seu caderno aí quais são os poliedros, aí eu coloquei até a definição aí, que são sólidos limitados apenas por superfícies planas, e quais são os não poliedros, considerados na nossa geometria tradicional. Tá bom? Sólidos limitados por superfícies curvas ou planas e curvas, né? Foi mal aqui, esse e curvas aqui não existe, tá bom? Erro de digitação. Sólidos limitados por superfícies curvas, tá bom? Deixa eu riscar essa parte aqui, ok? Curvas, tá bom? Então, nesse momento você pausa o vídeo e tenta fazer no seu caderninho para tentar acertar, ok? Acredito que você já pausou. Vamos conferir a resposta? Vamos ver quem é quem? Vamos olhar aí um a um. Okay? Ó, temos aí esse como poliedro, esse outro como poliedro, esse outro como poliedro e esse outro como poliedro. Tem mais? Vamos ver. Esse é um não poliedro, esse é um não poliedro e esse também é um não poliedro. Então a gente consegue concluir aí, a gente consegue ver e perceber, né, que 4 desses sólidos são poliedros e 3 são considerados não poliedros. Isso é na teoria, viu, galera? A parte teórica geométrica considera, né, pela definição, que os sólidos que são formados por superfícies curvas são considerados não poliedros. Bem, eu, professor Otávio Rafael, particularmente, não tem tanta consideração não. Na minha opinião, tanto o cone, tanto esse aqui, quanto esse aqui, deveriam estar nesse grupo. Bom, eu sei que eles são limitados por superfícies curvas, né? No caso a circunferência. Só que cá entre nós, a gente viu em geometria plana em que a roda ela é uma figura plana, é uma superfície plana. Então, se eu observar aí, a única situação que está limitando ele aí é essa questão da curva, aquela coisa toda, acaba se tornando um poliedro. E durante as nossas aulas específicas de cada figurinha dessa, a gente vai ver que o cone ele tem as mesmas relações da pirâmide e que o cilindro tem as mesmas relações que o prisma. A gente vai ver isso durante as aulas, não hoje, que hoje a gente vai estudar o sólido de forma geral. Então, teoricamente, claro, se cair lá no vestibular uma questão teórica, essas 2 figuras que eu acabei de listar aí, você vai marcar como não poliedro, tá bom? Agora, na minha opinião, eu considero eles poliedros também, tá bom? E aí isso vai, lá na hora da questão, cuidado para não confundir, ok? Porque você pode assistir uma aula de um outro professor que tem a mesma opinião que a minha, porém,
não é o que está escrito nos livros, né? Não é o que está lá confirmado. Que o vestibular, seja Enem, seja qualquer coisa que for, ele vai perguntar o que está na teoria e não o que o professor pensa. Tá bom? Mas aí, a título de curiosidade, já passei. Vamos avançar aí um pouquinho. Vamos ver a diferença. Lembra que lá em polígono a gente tinha polígono convexo e polígono não convexo, ou polígono côncavo, né? Como poderia dizer. Agora a gente tem a mesma situação, poliedro convexo e poliedro não convexo, que é a mesma coisa que dizer côncavo, tá bom? Então, ó, côncavo é o não convexo, tá bom? Então, é o não convexo, beleza? Então, ó, temos aí essa mesma ideia. Professor, e como identificar? A gente pode usar a mesma regrinha que a gente usou em polígono, né? A gente traçar um segmento dentro do poliedro. Se esse segmento ele pertencer todo, ou seja, ele tiver todo dentro, ó, como você vê, está todo dentro do poliedro, já aqui eu tenho uma parte, ó, que está fora do poliedro. Então, se esse segmento estiver fora, a gente diz que ele é côncavo. Se tiver dentro, todo o segmento está dentro do poliedro, ele é um poliedro convexo, como vocês estão vendo na imagem. Isso seria uma das formas de você identificar. Uma outra forma é usar a imaginação. Claro que aqui eu vou usar de recursos computacionais para mostrar isso aí. Mas você vai usar isso na sua mente, você vai imaginar. Ah, professor, como assim? Ó, essa primeira figura aqui, a gente vai girar ela e você vai ver que em todas as faces que ela girar, então todas as faces que ela girar, ela sempre vai ficar apoiadinha no plano. Veja, ela girando. Vendo aí? Todas as faces que ela gira, aonde ela parar, ela vai parar, ó, apoiadinha no plano, sempre. Agora, vê a segunda figura. Observa a segunda figura. Ó, já parei aí, não precisa nem girar ela completa. Você já observa, ó, que tem um espaço, ó, que ele não consegue apoiar totalmente no plano. Ou seja, numa superfície plana. Então, quando isso acontece, a gente tem um poliedro côncavo, né? Qual é a vantagem para a gente? Raramente acontece de cair questões com poliedros côncavos, envolvendo os poliedros côncavos, que mais na frente a gente vai ver que é uma superfície poliédrica aberta. Então, raramente tem questões envolvendo esse tipo de poliedro, tá bom? Em 99% a gente trabalha sempre com poliedros convexos, ok? Também não sei dizer a você o porquê, qual a finalidade, porque dá para se trabalhar com côncavo ou com convexo tranquilamente. Você vai ver que as formas são bem parecidas e não tem dificuldade. A gente vai tentar aí ver as duas situações, ok? Vamos avançar aí. E aí a gente vê agora os elementos dos poliedros, né? O que é fundamental para os poliedros. Então os poliedros, assim como os polígonos, né, vão possuir vértice, né, e vão possuir lados. Porém, o lado aqui a gente vai chamar de aresta, né? As laterais, ou seja, os polígonos que formam as laterais de um poliedro, a gente chama de face lateral, né? E as que formam a base, as suas bases, né, a gente chama realmente de base. São aqueles polígonos ali que vai formar a base. E lembrando que a base, lá na frente, é que a gente vai ter o nome do poliedro, na maioria das vezes, referente à base. Quando a gente vai estudando um prisma, por exemplo, se a base for um quadrado, então a gente vai dizer prisma quadrangular regular, por exemplo, ou só prisma quadrangular. A gente vai ver isso quando a gente vai vendo as figuras. Eu coloquei aqui o cilindro, para a gente observar, ó, que o cilindro tem quase os mesmos elementos que um prisma aqui que está desenhado aqui. Tem quase os mesmos elementos. Qual a diferença? Eu tenho base do mesmo jeito e tenho superfície lateral. Aí muita gente diz, ah, professor, e aresta? Aí a gente pode dizer que a aresta seria a altura do cilindro. Bom, é uma linha daqui. Se eu tirar uma linha daqui, eu vou ter uma aresta. Então veja que são bem parecidos, são primos. Por isso que eu não considero o cilindro um não poliedro. Mas tudo bem, não vamos focar nisso. Só coloquei aí no slide como curiosidade. Mas se você observar, ó, tá aqui. Este sólido não poliedro tem duas bases circulares e a superfície lateral curva, tá bom? Mas aí para o professor Rafael ele continua sendo um poliedro, tá bom? Mas para vocês, na teoria, o que vocês precisam lá saber vai ser os cálculos. E aí eu vou dando as instruções a você. Mas se observar, ó, esse sólido daqui eu também posso contar a dedo quantos vértices ele tem, quantas faces ele tem e quantas arestas ele tem. Isso pode ser calculado.
né? A vantagem da gente é que sempre a gente não vai usar, sempre, na verdade, essa contagem a dedo. Vai existir relações matemáticas que a gente pode trabalhar de forma mais tranquila, né? Então vai existir relações matemáticas em que a gente pode fazer o seguinte: a gente pode, como é que eu posso dizer? Calcular esses valores aí, como vértice, como aresta e como face. Então vou dar dicas a vocês de como calcular isso aí. Vamos avançar aí. Ó, relação de Euler. Aí sim a gente chegou no mundo onde vai ter fórmulas. Professor, o senhor não gosta muito de fórmula, professor. E aí? E agora, professor? O senhor não gosta muito de fórmula? Eu não gosto. Eu, particularmente, não gosto de fórmula assim. Não gosto tanto de fórmula dessa forma. Mas aí, por qual motivo eu não gosto tanto das fórmulas, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho para ficar aparecendo aí na tela aí para vocês. Pronto. Por que eu não gosto tanto de fórmula? Né? Não gosto tanto de fórmula pelo simples fato da gente ter uma situação que diz o seguinte, né? Uma situação que diz o seguinte. Olha, apareceu o plugin aí, né? Mas vamos lá. Tava aqui só fazendo os ajustes aqui para... Pronto, agora. Então, eu não gosto muito de fórmula porque eu acredito que dá para se resolver a maioria das coisas utilizando um pouco da lógica matemática, né? Então, da lógica matemática dá para a gente utilizar bastante situações. E aí a gente tem a relação de Euler. Só que essa fórmula aí não tem como, em hipótese alguma, a gente mudar, a gente modificar essa fórmula daí. Então, não é tão simples assim, chegar e dizer, vou mudar a fórmula e acabou-se. Não. Tá bom? Então, a relação de Euler, ela diz o seguinte pra gente. Em todos os poliedros convexos se verifica a relação V mais F igual a A mais 2. Tá bom? Existe algumas situações aí, eu não vou falar aqui, né, porque às vezes pode ter alguém aí que seja menor de 18 anos assistindo nossas aulas e não afetar. Mas procure na internet que tem várias dicas de como decorar essa formulazinha. O horário provavelmente que vai ser publicado essa aula não permite falar essas instruções, mas você pode pesquisar na internet e você vai encontrar, beleza? Essa relação de Euler, ela diz pra gente o seguinte: basta você identificar o quê? Identificar que aqui você tem os vértices, ó. Então aqui você tem os vértices, aqui você tem as faces, aqui você tem as arestas. Você saber o que é cada letrinha dessa, acabou, você sabe a fórmula. Professor, e o número 2? O número 2 é o 2 mesmo. Aí embaixo eu coloquei uma observação aí. Se você ver, tem essa observação aí. O que é que diz essa observação? No caso, se for uma superfície poliédrica aberta, ou seja, se for um poliedro côncavo, né, um poliedro não convexo, a fórmula a utilizar é essa aqui. Aí eu pergunto, qual é a única diferença que a gente tem dessas duas fórmulas? É o número, ó. O resto é tudo igual, só muda o número. Ao invés de 2, eu coloco 1. Então não há dificuldade. Também não sei por que os vestibulares não gostam de cobrar, né, esse tipo de fórmula aí, superfície poliédrica aberta. Não sei dizer por quê, mas é possível aí, como é que eu posso dizer, se trabalhar. Vocês estão vendo aí. Mas vocês vão encontrar mais questões que envolvam essa relação daqui. Bom, as questões que envolvem mais essa relação. Vamos avançar aí, vamos trabalhar. Acredito que deve ser alguma questão como exemplo, ainda não, né? Soma dos ângulos, outra fórmula para você decorar, essencial. O Vzinho, é só se ligar. O Vzinho continua sendo os vértices. Bom? E o S continua sendo a soma dos ângulos. Tá bom? A soma, ok? Até tá certinho aqui, a soma dos ângulos. Vamos escrever de novo. Então, minha gente, quando tiver fórmula para vocês, a dica que eu passo para vocês é justamente essa, galera. Ao invés de você pegar a formulazinha e, como é que eu posso dizer, e for simplesmente decorar ela, procure entender o que é cada letra da fórmula. Isso não só serve para matemática, não só serve para geometria, tá bom? Isso serve também para física, para química. São situações, disciplinas que necessitam, às vezes, de uma decorebazinha de algumas fórmulas. Então,
Para você decorar de forma fácil e simples, eu não vou dizer nem decorar, aprender a fórmula, o legal, vou dar uma dica pessoal mesmo, porque eu utilizo essa técnica, eu pego a fórmula e estudo cada variável. Por exemplo, o que é a soma dos ângulos? O que é o S? Aí eu vou lá e estudo a soma dos ângulos ali, o S. Depois eu estudo os vértices. Como é que eu chego nos vértices? Como é que eu faço para os vértices serem encontrados? Aí eu digo, vou utilizar a relação anterior para chegar nos vértices, né? E outras relações que eu vou mostrar ao longo dos slides aí. Mas aí chega nessa fórmula, onde é que eu encontro a face? O que é aresta? Então identificar. Isso é estudar a fórmula. Então para mim deu certo, provavelmente pode dar certo para você também. Então estudar as fórmulas, eu particularmente não gosto de química. Não gosto não. De química não. Tá bom? Gosto de física, gosto de matemática, mas química não é minha praia. Mas tinha que aprender para fazer o vestibular. E uma das técnicas que eu utilizei foi essa. Peguei a fórmulazinha, aquelas fórmulas que tem lá em química, e ficava estudando cada variável que tinha lá na fórmulazinha, quando ia utilizar a fórmula, né, naquele conteúdo que necessitava de fórmula. E isso ajudou bastante. Né? Tive a sorte no meu vestibular ter 3 questões que envolvia fórmulas, fácil de resolver ali, eu já entendia como era a fórmula, então foi tranquilamente resolvível, né? Deu para resolver. Então faça isso, principalmente aquele que não gosta de matemática, é pegar a fórmulazinha e tentar estudar cada elemento, cada variável, na verdade, já ajuda você bastante. Se você está com dificuldade em física também, uma dica importante, né? Pega os nossos vídeos aí envolvendo a trigonometria e estuda lá a trigonometria, vai ajudar você bastante na física, não só na física, como também em outras disciplinas que necessitam da trigonometria. Ok? Então vamos lá, hora de praticar. Vamos fazer exercício, vamos ver aí alguns exercícios aí bacana para a gente trabalhar aí. Pronto, galera, o assunto da gente, teoria propriamente dita, prática sim, seria essa aí. Daqui a pouco a gente chega na segunda parte da aula, depois desse videoexercício, que é os poliedros de Platão. Mas vamos fazer uns videoexercícios em relação a essa relação de Euler e a soma, né, dos... Como é que eu posso dizer? A soma dos ângulos. Bom, vai lá, primeiro videoexercício. Questãozinha boa. Primeira coisa a fazer, não ligue para a banca, tá bom? Vou até riscar aqui para você não olhar para a banca. Por quê, professor? Porque tem gente que vê assim a ITA e se assusta, se desespera. Não, minha gente, se desespere não. Qualquer questão é possível de se fazer, seja do ITA, seja do Enem, seja de qualquer vestibular. Se você está estudando tudo direitinho, fazendo tudo certinho, você não erra questão nenhuma, pode vir de onde for. Tá bom? Não ligue para o que os outros dizem. O ITA é o vestibular mais difícil. A UPE é o vestibular mais não sei o quê. Não ligue para isso não. É possível se fazer. Aluno meu não foge da raia. Aluno meu, ele responde a questão e encara ela com força e coragem. Né? Vamos lá. Se um poliedro convexo possui 20 faces e 12 vértices, então o número de arestas. Usar a relação de Euler. V mais F igual a mais 2. Bom, número de vértices ele deu. Ele disse que era 12 vértices. Número de faces ele também deu. Disse que era 20 faces. E o número de arestas ele também deu. Então o número de arestas é o que ele quer. Foi mal, disse que ele também deu. Então é o que ele quer. Está procurando aí o número de arestas. Aí vamos lá. 12 mais 20. 12 mais 20. 32. 32 é igual a mais 2. Aí o 2 está positivo, vai para o outro lado o quê? Negativo. Então 32 menos 2 igual a A. Para finalizar aí a questão, A vai ser igual a quanto? 32 menos 2? 30. Esse é o número de arestas. Agora, vê ou não é? Não é fácil a questão? Estou dizendo, minha gente. O pessoal só se assusta e se desespera. Não sei porquê, mas na minha opinião está se desesperando em vão. A questão é boa, uma questão fácil, tranquila de se fazer. Ok? Vamos para o próximo aí. Acho que tem uma próxima questão. Tem, né? Vídeo exercício 2. Um geólogo encontrou, numa de suas explorações, um cristal de rocha no formato de um poliedro que satisfaz a relação de Euler de 60 faces triangulares. O número de vértices desse cristal é.
Ele quer o número de vértices. Mais uma vez, a gente vai usar a formulazinha. V mais F igual a A mais 2. Então, mais uma vez, a gente vai usar essa relação. Beleza? Então, a gente vai usar essa relação mais uma vez. Para isso, a gente vai precisar do seguinte. Ele deu o número de faces. Quantas faces? 60. Vértice é o que ele está procurando. Porém, eu não tenho o número de aresta. Preciso encontrar o A. E aí, professor, como é que fica? Aí, nessa situação, dica do professor Rafael. Ele disse que tinha quantas faces? 60 faces. Só que de que tipo? Triangular, ó. Eram faces triangulares. E como é que a gente faz aí esse cálculo? Bem simples. Eu vou pegar 60 e vou multiplicar pelo número de arestas. Lembra que lá no começo eu disse que no polígono a aresta, o que é aresta, a gente chama de quê? De lado. E no poliedro é que a gente passou a dar o nome de aresta. Então lá no polígono a gente está chamando de lado. Então quantos lados tem um triângulo? Não é 3? Então um triângulo, ó, tem 3 lados. Então eu vou pegar 60 multiplicar por 3 e eu vou saber quantas arestas eu tenho no triângulo. 3 vezes 6, 18, 0, 180. Só tem um detalhe. Concorda comigo que num poliedro eu vou ter faces desse tipo assim, ó, um triângulo, aí eu vou ter outro triângulo aqui, aí eu vou ter outro triângulo aqui colado e por aí vai. Né? Vou estar até a reticência. Então eu vou ter sempre arestas repetidas 2 a 2. 2 a 2. Como eu vou ter arestas repetidas 2 a 2, então eu vou sempre pegar esse resultado, sempre, vou até anotar aqui para vocês, sempre pegar o resultado de arestas que você calcula de forma geral e dividir por 2. Sempre isso. Então 180 dividido por 2 vai dar 90. Então isso aqui é o número de arestas oficial. Isso seria as arestas. Mas o que a questão está pedindo para a gente é quem? Vértice. É o que a questão está pedindo. Então achei a aresta que é 90. 60 igual a 90 mais 2 dá o quê? 92. 92 menos 60. 92 menos 60 dá 32. Então o número de vértices é igual a 32. Beleza, galera? E a gente tá no segundo videocício e eu tinha esquecido de dizer, já tô tão acostumado aí dando aula a vocês, mas não esquece, toda vez que estiver fazendo o videocício, você pausa o vídeo, dá uma pausa lá no vídeo, tá bom? Você pausa lá o vídeo e no momento que você pausar o vídeo, você responde a questão, depois você retoma a aula e volta a assistir a videoaula direitinho, ok? Então vai lá, vamos ver aí como a gente vai trabalhar. Próxima, não sei se tem uma próxima questão, deixa eu ver aqui. Não, aí agora a gente já começa poliedro de Platão. No final tem mais questões envolvendo isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí tranquilamente aí sobre essa situação. Se ainda não encaixou, conversa comigo no Zap, que a gente marca, nem que seja um momento ao vivo aí, tá bom? Eu digo a vocês aí um aplicativo e a gente marca aí um momento para tirar essas dúvidas aí ao vivo, tá bom? Estou dizendo pelo Zap assim que é o mais convencional. Mas aí entrando em contato comigo a gente vê a melhor forma aí da gente se comunicar e tirar várias dúvidas quanto a nossa aula, tá bom? Muitos aí devem estar perguntando, vocês viram que algumas escolas utilizam muito o Google Meet para fazer as suas aulas ao vivo, aquela coisa toda. Infelizmente o Google Meet não me dá um suporte bom, né, uma qualidade de aula bacana para a gente trabalhar. Mas eu uso já há um bom tempo já o aplicativo Zoom, né? E aí qualquer coisa, se for necessário, a gente marca um momento depois para um momento ao vivo e a gente trabalhar melhor. Vamos ver aí os poliedros de Platão, tá aí a fotozinha do querido Platão, também conhecido como poliedros regulares. O próprio nome já fala. Como eu estou falando de poliedros regulares, então particularmente a gente está falando de poliedros, né? Que tenham figuras planas regulares. Bom, tenham figuras planas regulares. Então vamos analisar aí. Para ser um poliedro de Platão, o que se deve ter? O poliedro de Platão ele deve ter o seguinte: todas as faces com o mesmo número de arestas. E todos os vértices, de todos os vértices, partam o mesmo número de arestas. Então todas as faces têm o mesmo número de arestas. E dos vértices vai partir o mesmo número de arestas. Com isso, a gente tem duas formulazinhas básicas. Ó.
Duas formulazinhas básicas. Então eu tenho como saber aqui essas formulazinhas básicas envolvendo essa situação. Por exemplo, o M aqui, o M, ele vai dizer o número de vértices, né? Ou seja, o número de vértices que está saindo de cada face. Bom? Ou melhor, o número de faces que está saindo de cada vértice lá, de cada aresta. Tá bom? E dos vértices que partem mesmo de aresta, eu tenho ali o valor de N. A gente vai fazer questão para praticar isso aí. Ok? A gente vai fazer as questõezinhas para a gente entender quem é o M e quem é o N direitinho, que às vezes confunde. Aí lembrando, essas letras aqui, esse M, deixa eu destacar aqui, esse MN, tá bom? Foi eu que coloquei essa variável MN, mas no livro vocês podem encontrar outras letras, outras variáveis, vai depender do que o pessoal for trabalhar com você, tá bom? E aí na prática a gente vai ver direitinho o que é cada letrinha dessa quando a gente estiver fazendo a questão. Então tá aí, os poliedros de Platão. Poliedro de Platão são 5: tetraedro, dodecaedro, cubo, octaedro e icosaedro, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Então, se você observar, o tetraedro só possui triângulos, o dodecaedro só pentágonos, o cubo só quadrados, ok? Por aí vai. Então, são sempre figuras que tenham um poliedro, ou seja, um polígono, na verdade, ele seja regular, tá bom? Ou seja um polígono regular, tipo triângulo equilátero, quadrado, um pentágono regular, tá bom? Tá aí a planificação, mostrando para vocês aí a planificação dos poliedros de Platão, né? A planificação aí bacana para vocês entenderem direitinho como se forma cada um deles, ok? Vocês podem depois tirar um print aí, ampliar e até colar na parede do seu quarto aí e anotar ao lado de cada um as formulazinhas e como trabalhar cada um deles. Apesar que a gente não vai estudar cada um deles hoje, tá bom? A gente não vai estudar cada poliedro desse hoje, não. A gente vai estudar cada poliedro desse dentro dos seus conteúdos. Por exemplo, o cubo, ele é um prisma. Então, na aula de prisma, a gente vai ver sobre o cubo. Ele é um prisma. Tá bom? O tetraedro, por exemplo, é uma pirâmide. Então, iremos estudar ele no assunto de pirâmide. E por aí vai. Beleza? A gente não vai estudar todos no dia de hoje. A gente vai estudar ele separadamente. Formas, área, volume, tudo isso dentro de cada conteúdo específico. Okay? Vamos avançar aí mais um pouco. Então, ó, cada poliedro, essa tabela vocês podem encontrar facilmente na internet. Tem várias tabelas por aí. Quem não quiser, tira o print da tela aí e cola aí na sua parede. Ele mostra pra gente já. Você não precisa decorar, tá bom? Tabela foi feita para ser consultada. Você não precisa decorar. Acho que a única situação que você precisa se preocupar é saber dessas possibilidades aí. Para mim, na minha opinião, é saber o número de faces. Quantas faces tem e o que é cada face. Então, para mim, se você decorar essas duas colunas aqui, não é nem decorar, aprender. Isso é importante. Ou seja, entender que um tetraedro tem o quê? 4 faces triangulares e todos os triângulos são equiláteros. Um hexaedro tem 6 faces quadradas, 8 triângulo equilátero no octaedro, no dodecaedro 12 pentágono regular e no icosaedro 20 triângulo equilátero. Acho que saber isso aí, só isso, já é suficiente. O resto, esses outros valores, basta a gente calcular utilizando a relação de Euler. Bom? Porque todos os poliedros de Platão se aplicam à relação de Euler. Okay? Vamos ver os poliedros de forma geral no cotidiano. Tá bom? Então, no cotidiano, os poliedros de forma geral. Vamos ver aí. Ó, como eu já tinha falado no começo, as pirâmides do Egito. Beleza? São figuras aí. Construções que até hoje não se sabe ao certo de onde veio essas construções, né? De onde veio não, como foi construída, cada um tem uma história aí para essas construções, mas são construções belíssimas, né? Que bem bacana aí de se ver, né? Então você está vendo aí, são as pirâmides do Egito. Deixa eu ver outro poliedro. Os origamis, normalmente chineses, né? Japoneses gostam de
fazer esse tipo de origamis aí. Então são também tipos de poliedro. Geralmente eles fazem origamis poliédricos, né, que dá para se fazer. Deixa eu ver, algumas casas modernas, ó, como a gente está vendo aí, casas que têm um formato de poliedro, não necessariamente um poliedro de Platão, mas tem formatos de poliedro. Outras construções modernas, tá aí uma construção aí bem poliédrica aí, né? No caso aí já utilizou um poliedro não convexo, se a gente observar. Então esse poliedro não convexo está presente aí nessa construção aí, né? Então, uma mistura de vários poliedros, como se fosse um mineral, alguma coisa do tipo, mas ficou muito bonita essa construção. Beleza? E o essencial aí, rapaz, a bola de futebol. Isso é bom para os meninos aí que gostam de futebol, né? Ele já observar, a bola de futebol, ela por um bom tempo ela era considerada uma esfera. Hoje ela só é considerada uma esfera no enunciado de uma questão, se a questão disser. Mas se a questão não falar nada, a bola de futebol, ela é um poliedro arquimediano. Aí por conta do ar comprimido dentro dela, ela tem esse formato esférico, mas ela não é uma esfera, tá bom? A bola de futebol, ela é um poliedro arquimediano, como a gente está vendo aí, e ela possui isso aqui, ó, 12 pentágonos e 20 hexágonos. Com isso, ó, com essas informações, a gente consegue encontrar, encontrar o que com essa informação aí? A gente consegue encontrar como é que eu posso falar? Encontrar os vértices, as faces, as arestas da bola de futebol. Vamos calcular aí, né? Então a gente já, por isso que eu coloquei que os demais elementos você já sabe calcular. Então vamos calcular V mais F igual a A mais 2. Só que para calcular eu preciso das informações. Ó. Face eu tenho o quê? 12 pentágonos e 20 hexágonos. Então 32 faces. Vértice é o que a gente vai encontrar. Aresta, como é que eu vou fazer? Vou pegar 12 vezes, o pentágono tem 5 arestas, então 12 vezes 5. E o hexágono tem 6, 20 vezes 6. Eu faço aqui esse produto aqui. 12 vezes 5, 60. E 6 vezes 20 dá o quê? 120. Soma aqui esses valores, né? Vai dar o quê? 180. Como eu disse a vocês, sempre a gente vai ter que dividir por 2. Então 180 dividido por 2 vai dar o quê? 90. Então isso é 90 arestas. Então, vamos lá, 90 mais 2. Para finalizar, V vai ser igual a 92 menos 32. 92 menos 32 vai dar 60. Então ó, vai possuir 60 vértices, 90 arestas e 32 faces. São elementos fáceis. Isso é numa bola de futebol, que ela não é uma esfera, como muita gente pensa. Beleza, galera? Com isso, vamos fazer uns exercíciozinhos e a gente finalizar a nossa aula, né? Já estamos chegando aí ao finzinho da nossa aula. A gente finalizar nossa aula. Lembrando aí que nesse momento você deve pausar o vídeo e depois você aí responda a questão tudinho e depois você retoma o vídeo para solucionar a questão aí, ok? Então vai lá. Quantas arestas tem um poliedro convexo de faces triangulares em que o número de vértices é 3/5 do número de faces? Então vamos lá, vamos pegar essa informação aqui. Então vamos pegar essa informação, 3/5 do número de faces, foi o que foi dado aí para gente. Então, o número de vértices é igual a 3/5 de F. Isso é vértice. E aí a gente observa o seguinte. Ele disse que eram faces triangulares. Então, se é face triangular, eu vou ter F, que é o número de face, vezes 3, porque é triângulo. Isso aqui vai dar 3F, né? Dividir por 2. Quando eu divido por 2, isso vai ser igual a quem? As arestas. Então eu tenho A em função do F e V em função do F. E ele está perguntando justamente quantas arestas, quanto A. Então usando a relação de Euler, V mais F igual a A mais 2, observa quando eu substituir aqui o valor de V, 3/5 de F, mais F, e substituir o A, 3F sobre 2 mais 2, eu consigo ter uma equação somente em função do F e
Quando eu encontrar o f, jogando nessa formulazinha que a gente acabou de achar, eu chego no resultado de arestas que ele está pedindo. Então vamos lá. 3/5 de f, vou passar o f para cá. Vai ficar 3/5 de f mais f menos 3f sobre 2 igual a 2. Agora eu vou fazer o seguinte. A operação de fração, né? Fazer a operação de fração, então eu multiplico todos os denominadores. 2 vezes 1 vezes 5, 10. Estou dividindo aqui. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3, 6f. 10 dividido por 1 dá 10, mais vezes f, 10f. 10f. Menos 10 dividido por 2 dá 5, vezes 3, 15f. Para a operação aqui ficar bacana, eu tenho 6f mais 10f, 16f, menos 15f, igual a, o 10 está dividindo, vai para lá o quê? Multiplicando 10 vezes 2, 20. Aí eu tenho 16f menos 15, dá 1f só. Então f é igual a 20. Então o número de faces é 20. Só que a gente está procurando quem? Aresta. Para finalizar, a aresta vai ser igual a 3 vezes 20 dividido por 2. Simplificou aqui, 10 vezes 3, 30. Seria o número de arestas que a gente tem. Então, questão boa, questão bacana, né? E que ela pode gerar um pouquinho de confusão, porque a gente tem alguns valores aí que é possível de se encontrar. Ó. Você responde até aqui o 20, muito cuidado para não marcar o 20, tá bom? Então tá ali, né? Aquela alternativa que eu digo até nas aulas, né? Alternativa do dito cujo, né? Que fica lá piscando, me marca, mas você, né, é uma pessoa divina e vai marcar o certo, o correto, é aluno do professor Rafael, tá bom? Consegue responder numa boa. Então vamos lá, vamos para a próxima questão. E mais uma vez eu insisto, pausa o vídeo, depois você vem ver a solução aí. Determinar a soma das medidas dos ângulos das faces de um poliedro convexo com 30 arestas, tá bom? E 12 faces. Então, determinar a soma das medidas dos ângulos das faces de um poliedro convexo com 30 arestas e 12 faces. Vamos lá. Então, ele já deu aí, já disse que era válido, só que a soma. Para a gente encontrar a soma, o que é que acontece aí? Né? Para encontrar a soma desse tipo de questão, a fórmulazinha de soma é V, quem lembra aí? Menos 2 vezes quanto? 360. Okay? Só que a gente precisa do V, do valor de V. A gente precisa dos vértices. Para encontrar os vértices, a gente vai usar a fórmula V mais F igual a A mais 2. Beleza? Aí vamos lá, vamos ver as informações que ele deu. 30 arestas e quantas faces? 12. Então V mais 12 igual a 30 mais 2. Eu vou ter V mais 12 igual a 32. 12 está positivo, vai para lá negativo. Então eu vou ter V igual a 32 menos 12, e vai dar quanto? 20. Esse seria o valor de V. Aí agora a gente vem para cá. S é igual a V... Opa, deixa eu apagar. V é quanto? V é... Vou apagar aqui. V é 20. Menos 2 vezes 360. Tá bom? Então vamos lá. S vai ser igual a 20 menos 2 é o quê? 18 vezes 360. Bom, então 18 vezes 360, a gente tem S igual a 6.480 graus. Essa seria a soma dos ângulos desse poliedro. Resposta, letra D. Beleza, galera? Vamos lá, continuando. Vídeo exercício 5, tá bom? Acredito que a gente já esteja terminando aí, né? Acho que a gente já está próximo já do fim aí. Bom, não desligue nem saia do vídeo agora. Espera aí que essas questões são bacanas. Vê, ele está dizendo o seguinte: o cuboctaedro truncado ou grande robincubotaedro é um dos 13 sólidos de Arquimedes. Suas faces são todas regulares. São 12 quadrados, 8 hexágonos e 6 octógonos. As figuras seguintes representam o cuboctaedro truncado e sua planificação, como vocês estão vendo aí.
Os números de vértices e de arestas do cubo octaedro truncado são respectivamente iguais a... Então ele quer número de vértices e número de arestas. Se eu botar um espaçozinho para a gente calcular. Então o que ele está querendo aí é isso aqui. Primeiro o número de vértices e depois o número de arestas. Tá bom? Então ele está querendo isso aí. Então vamos lá, vamos calcular. Né? Professor, vou usar a relação de Euler? Agora não, a gente vai usar ela. Vou até anotar aqui. B mais F igual a A mais 2. A gente vai usar, porém, primeiro a gente tem que achar alguns valores aí, porque ele só disse pra gente que ela é 12 quadrado, 8 hexágono e 6 octógono. Então a gente só tem um número de faces, ó. A gente precisa achar as arestas, que até ele mesmo está perguntando, a própria questão. Eu tenho número de faces aí, 12 mais 8, 20 mais 6, ó, se a gente observar aqui, 12 mais 8, 20 mais 6, 26. Então tenho 26 faces. Eu preciso saber esses valores aqui para chegar no resultado. Então eu tenho 12 quadrado, aí eu vou multiplicar 12 vezes 4, porque o quadrado tem 4 arestas. 8 vezes 6, porque é o hexágono. E 6 vezes 8, que é um octógono. 6 octógono, 8 hexágono e 12 quadrado. Aqui vai dar 48, 48 e 48. Somo tudo. Vou somar tudo aí. 48 mais 48 mais 48. Vai dar 144. E como eu tinha falado lá quando a gente estava trabalhando a situação anterior, sempre dividir por 2. 44 dividido por 2 vai dar quanto? 72. Então isso aqui são as arestas. Beleza? Então V mais 26, 72 mais 2. Aí eu botei 72 mais 2 dá 74. E o 26 está positivo, vai para lá o quê? Negativo. 74 menos 26, 48. Então o número de vértices é igual a 40 aí. Então vamos lá. Vértice é 48, aresta 72. Então qual é a alternativa que diz 48 e 72? A letra D. Beleza? Ok? Vamos lá, eu acho que tem só mais um exercício para a gente trabalhar aí. Né? O rubicuboctaedro, um dos 13 solos de Arquimedes, tem os vértices idênticos e é formado exclusivamente por 8 faces triangulares. Né? Deixa eu destacar aqui para a gente. 8 faces triangulares e 18 faces quadrangulares. Bom, e 18 faces quadrangulares. Quantas arestas partem de cada um dos vértices do rubicuboctaedro? Então, quantas arestas vão partir aí de cada um dos vértices? Então, vê, aquelas fórmulas que a gente tinha lá, o M e o N, não sei se vocês lembram aí direitinho. Então, o M e o N, nesse momento, agora que a gente vai utilizar esse processo. Né? Lembrar que lá ele fala justamente quantas arestas vão partir. O M, por exemplo, era quantas arestas parte cada vértice. E o N, quantas arestas partem de cada face. Tá bom? Então vamos lá, vamos calcular aí. Então, primeiro vamos encontrar aí o número de vértices, porque a formulazinha que a gente tem, o M que a gente vai encontrar é 2A sobre V. Bom, e existe lá o N, que é 2A sobre F, que é em relação à face. Então vamos encontrar aí. 8 vezes 3, que é o triângulo, são 8 faces triangulares, e 18 vezes 4, 18 faces quadrangulares. Então 3 vezes 8, 24, e 18 vezes 4, 72. Aí temos 72 mais 24, vai dar 96. E 96 dividido por 2, temos 48. Então, esse é o número de arestas. Beleza? Então, 48 arestas. São as arestas. Aí as faces. Só somar aqui, 8 mais 18, dá 26 faces. Então, 26 faces. Beleza? E 48 arestas. É o que temos. Agora vamos usar a relação de Euler para depois a gente utilizar a formulazinha. Então, V, que a gente quer utilizar isso aqui. Beleza? Então, V mais F
igual a A mais 2. V é o que a gente está procurando. F é 26. A é 48. 48 mais 2 é o quê? 50. E 50 menos 26, temos que o número de vértices é igual a 24. Beleza? Então achamos os vértices. Agora, usando a fórmula, a gente vai responder, porque ele está pedindo quantas arestas partem de cada um dos vértices. Então é o M. Se ele dissesse quantas arestas partem de cada uma das faces, seria o M. Então, vai lá. Eu vou pegar aqui M, que é igual a 2 vezes a aresta, que é 48, e que divide por 24. 48, aí aqui eu já faço logo direto. 48 dividido por 24 dá 2. Aqui, dá 2. 2 vezes 2 dá o quê? 4. Aí, como alternativa, temos a letra B de bola. Beleza, galera? Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Acredito que não, acredito que coloquei essa quantidade de questão. Tem mais uma questão para a gente trabalhar. Pensava que não tinha. Beleza? Então, tranquilo aí sobre essa parte aí de usar o M e o N. Ok? Agora, questão 7. Qual o número de vértices de um poliedro convexo, cujas faces são 5 triângulos, 5 quadrados e um pentágono? Ó, belezinha. Vamos lá, 5 triângulos, 5 quadrados e um pentágono. Então vamos lá. 5 vezes 3, 5 vezes 4. É sempre esse esquemazinho, minha gente. Ó. E 1 vezes 5. Veja que não muda. O esquema é sempre o mesmo, galera. Aqui são as faces. Ó. 5 mais 5 mais 1 dá 11. Então são 11 faces. Quantidade de faces que a gente tem. Agora, o produto aqui, a gente soma tudo e depois divide por 2. Ó. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. E 1 vezes 5, 5. Somando aqui, ó, 15 mais 5, 20 mais 20, 40. Divide por 2, ó, tem 20 arestas. Sempre desse jeito, minha gente. Facinho, facinho. Bom? Então tá aí, 20 arestas, 11 faces. Aí ele quer o quê? O número de vértices, ó. Ele quer o número de vértices. Ele quer o número de vértices, então V mais F igual a A mais 2. Aí V é o que a gente quer. Face, 11. Aresta, 20. 20 mais 2 é o quê? 22. 22 menos 11 dá 11. Beleza? E a gente tem o número de vértices aí. Okay? O professor sempre vai dar o mesmo número de faces? Não, isso foi só coincidência, viu, minha gente? A gente já fez contas aí anteriores e que não necessariamente daria o mesmo resultado. Ok? Beleza, galera? Então, ó, a gente vai ficar por aqui nesse assunto de hoje. Iremos trabalhar os poliedros de forma separada, né? Como prisma, cone, cilindro, esfera, ao longo das próximas aulas da gente, tá bom? Como eu disse, vou ver aí um momento para a gente trabalhar ao vivo, direitinho. A gente tem um momento de dúvidas em que vocês, nem que seja em grupo, eu faça pequenos grupos para a gente trabalhar ao vivo. Estou organizando aí um horário bacana para a gente ver esse momento aí e tirar essas dúvidas. Não esquece de dar like nesse vídeo, não esquece de comentar, deixar o teu feedback sobre o vídeo aí também. Se puder compartilhar para os amigos, principalmente aqueles que estão precisando de ajuda em geometria, compartilha lá, ajuda o canal aí, tá bom? Agradeço bastante a vocês, meu muito obrigado. Deixa eu ver se eu consigo aparecer aqui rapidinho. A aula de hoje foi bacana, é um assunto muito bom, gosto bastante desse conteúdo. E se você puder ajudar o nosso canal aí, tirar um printzinho aí quando tiver o slide aí, tudinho direitinho, a hora da foto, tira um print, posta lá no Instagram, só acompanhar meu Instagram aí, como você tá vendo aí, ó, o Instagram aqui embaixo, pode ver aí, ó, pode me marcar lá à vontade, beleza? Então, ó, valeu, muito obrigado, que Deus nos abençoe e até a próxima, galera. Tchau, tchau!